Olha só, antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu tinha prometido mostrar em sala de aula há anos logicamente, às vezes não rola, né? A estrutura não rola, a gente não tem tempo, às vezes a pessoa não consegue o arquivo e tudo mais. Porém, agora que a gente está aqui, né, online, eu consigo passar isso para vocês. É o início de uma série muito famosa da HBO, mas muito famosa mesmo. Ela só durou 2 temporadas porque ela era muito cara, mais cara do que Game of Thrones na época. Opa! Mas ela é uma série que, do ponto de vista histórico, ela é muito boa mesmo, certo? Muito boa. E eu quero que vocês prestem atenção no início dela, certo? Do como os romanos se organizavam na batalha, de como eles se organizavam do ponto de vista tático, certo? Para enfrentar o que a gente chama de povos germânicos, também conhecidos como os povos bárbaros, beleza? Eu vou pôr aqui, vou dar uma adiantada, certo? Vocês estão vendo a tela, não estão? Primeiro, né? Quando está assistindo um negócio só. Tá tudo Sim, sim. certo? Tá sem som? Sem problema. Tá sem Vocês têm a som. legenda, vocês leem, certo? E vocês veem. Esqueçam o som por enquanto. Depois eu mando o arquivo para vocês, eu vou botar no Drive se vocês quiserem assistir o primeiro episódio aí. Se quiserem baixar para assistir mais, eu super indico. Galera, eu quero que vocês observem agora, certo? Super importante. O modo como eles se organizam na batalha. Prestem atenção como os romanos se organizavam e prestem atenção como estavam postos os povos germânicos, certo? Isso aí é a Guerra da Gália, a representação das principais guerras que houve de Roma dentro da Europa, certo?
Todo mundo prestou atenção? Todo mundo sacou? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade desses minutinhos aí? Tá tudo em paz? Ou estou dando aula para o vazio existencial da internet? Falem comigo, por favor. Tá bom, vou continuar. Massa. Uma das coisas que eu sempre bati para vocês, e eu sempre falei com vocês, pessoal, sobre a questão da organização militar romana, certo? Essa questão da organização militar romana, eu acho que vocês deu para perceber bem claro como os romanos davam importância para a tática e para a organização militar, muito diferente da organização dos povos germânicos, né? E aí você vê que tem um comandante, existe uma fila certinha, o cara lá tá prestando atenção se tá cansando, ele tá olhando se tá rolando outra treta e tudo mais. E isso era um diferencial, mas muito importante, que fez com que os romanos conseguissem controlar a partir da guerra uma vasta quantidade de territórios, certo? Que ia do que hoje é Portugal até a Turquia, certo? E existe um plus nisso aí, que é justamente o fato de que a própria sociedade romana, ela se baseou, a sua expansão, o seu crescimento, a sua forma de existência, ela se pauta, ela se baseia na guerra. Então, eu vou só repetir isso para vocês. Enquanto Roma cresceu através da guerra, Roma criou, forjou um dos maiores impérios que a gente já teve conhecimento, certo? No entanto, no momento em que eles pararam de fazer guerra e tentaram apenas controlar suas fronteiras, foi o momento que Roma começou a diminuir gradualmente, até só restar o Império Bizantino, certo? Roma, pessoal, ele se forma numa região que a gente chama de Península Itálica, certo? No que hoje é o país Itália. Onde é o país Itália aqui neste mapa? A Itália é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Certo? Roma fica mais ou menos localizado onde estava aqui. Cadê você, mouse? Onde está o dedo do meu mouse, certo? Então, dá para perceber que existe, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da organização espacial naquele período, o que eles vão chamar de oceano ou o mar do mundo, certo? Que vai ser o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, pessoal, é tudo... Ops, desculpa. O mar Mediterrâneo é tudo isso aqui, ó. Pega aqui a partir desse estreito, que é o que a gente chama de Estreito de Gibraltar, certo? E isso aqui é a Península Ibérica, certo? É onde está Portugal e Espanha. Isso aqui é o encontro da Península Ibérica com a África. Isso aqui é onde os islâmicos vão invadir, vão ocupar a região e aquelas tretas todas que eu já disse para vocês. E que vocês já viram, certo? E aqui está Roma. Então, o mundo se resumia a essa parte aqui para eles, certo? Então, vocês precisam ter digamos assim, viajar um pouco no tempo, voltar para lá, para tentar entender um pouco a mentalidade do cara e perceber que o mundo deles são muito diferentes dos nossos e que algumas referências que a gente possui hoje simplesmente nem existiam. A gente está falando aí em 6, 7, 8, 10 séculos antes de Cristo. Então, muitas das referências, dos parâmetros que a gente usa hoje, nem existiam há tanto tempo. Isso é até um modo de pensar equivocado que a história chama de anacronismo. Eu já falei 1 bilhão de vezes para vocês isso. Que é o fato de você julgar o passado com os olhos do presente. É um dos maiores equívocos que você... Na verdade, é o maior equívoco histórico que você pode tomar, certo? Então, Roma, ele vai se aproveitar justamente desse ponto geográfico, que é próximo à Europa de um modo geral, certo? Que era próximo à Europa de um modo geral. E você conseguia atingir via mar, certo? Isso. Você conseguiria ter uma proximidade, você conseguiria também ter uma proximidade com a África, certo? Ou o que a gente vai chamar de Norte da África. E aí a gente também vai ter várias civilizações que vão ocupar essa região aqui do Norte da África.
Tanto é que uma das principais guerras que os romanos eles vão travar, que é justamente quando eles vão conseguir dizer que é o Mar Nostro, né? O Mar Nosso, é quando eles vão enfrentar Cartago. E Cartago se localizava aqui, ó. E foi uma das maiores guerras que a gente teve nesse Mediterrâneo aí, quando a gente está falando de antiguidade. Vão ser duas guerras entre Roma e Cartago no período republicano. E a vitória dos romanos vão fazer com que eles controlem toda essa região e se transformem nesse império que eles foram. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Vou passar. Olha só, a gente tem aí, como a gente já viu, duas versões para o nascimento de Roma, certo? Quando a gente está falando do ponto... Eu vou inverter aqui, certo? Em vez de começar a histórica, eu vou começar a lendária. Que é justamente por causa dessa imagem, essa escultura que é muito antiga, que está lá no Museu de História Romana, que é dos irmãos Rômulo e Remo, né? Que eles foram abandonados, e aí começou a criar desde muito cedo da história romana, se criou uma relação de que os romanos eram os herdeiros diretos dos povos gregos, e da cultura grega, e de toda essa base que os gregos vão dar para o Ocidente como um todo. E aí eles vão beber muito dessa tradição clássica, e a construção dessa versão lendária da história de Roma, ela está justamente ligado meu Deus, a Guerra de Troia, certo? Os irmãos Rômulo e Remo, eles foram abandonados em um cesto no Rio, certo? E aí eles vieram da Grécia, vieram de Troia, na verdade, até no Rio Tibre, que é o principal rio romano. E aí é quando a loba a encontra, amamenta, cuida, etc, etc, etc. E quando Roma vai crescendo enquanto cidade, tem que se decidir qual é o primeiro rei, é quando digamos, a luta, né, entre os dois irmãos, e aí o Rômulo vai matar o Remo e vai virar o primeiro rei de Roma, segundo a mitologia, segundo a história lendária, né, da criação de Roma. No entanto, quando a gente vai do ponto de vista histórico, pessoal, a gente analisa que a formação da cidade de Roma ela está justamente pela grande localização geográfica que Roma era, tanto do ponto de vista de região, então haviam terras de agricultura muito boas, próximas, e a Europa não é uma região boa para isso, certo? Se você pegar a Grécia, por exemplo, a Grécia ela vai ter muitas terras inférteis, tanto é que o povo grego vai ter que sair ao mar para tentar sobreviver, porque não tinha terra para plantar para todo mundo. E é um pouco diferente dessa região romana aí, que era uma confluência de vários grupos que foram parando e foram formando, né? A gente vai ter latinos, mas a gente vai ter também gregos que vão passar nesse ponto. A gente vai ter etruscos também que vão fazer parte desse processo. Então, vão ser uma confluência de povos e muitas das vezes esses povos vão brigar entre si dentro da cidade. E é quando ela é formada em 753 a.C. E é por isso que falamos que Roma é uma cidade eterna. Roma foi fundada em 753 a.C. e ainda é a capital da Itália em 2020, em plena pandemia mundial. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Continuando. Do ponto de vista político, a gente tem três divisões, certo? A monarquia, da fundação da cidade até a deposição do último rei etrusco, Plínio o Soberbo. República e império. Beleza? E aí o que é que vai acontecer? Do ponto de vista político, as sucessivas discussões e brigas entre patrícios e plebeus, aquelas duas classes. Se alguém aqui não sabe o que é um patrício e um plebeu, ponham no chat para eu explicar, mas eu vou basear que vocês já sabem disso de antemão e vou dar continuidade, certo? Mas se vocês não souberem, por favor, falem. Beleza? E aí a gente vai ter, dentro do ponto de vista
de organização política, uma série de concepções, uma série de processos que Roma vai desenvolver que vão fazer com que eles consigam manter uma unidade, certo? Durante tanto tempo. Um vai ser o prestígio do imperador quando tivermos o império, certo? Outro vai ser o ponto de vista jurídico, e aí essa parte da jurisprudência é uma parte muito importante, inclusive é importante para vocês, porque vira e mexe, os caras gostam de debater a influência do direito romano para o mundo hoje, e é uma influência muito forte, é uma influência muito pesada, tanto é que para quem quer fazer direito aí, no mínimo nos 4 anos que você vai fazer o curso, você vai ter que aprender algumas coisas em latim, pá. E essa influência soberba do direito romano não é à toa, certo? A criação, as normas, a jurisprudência, a teoria do direito romano, ela é um avanço para a humanidade mesmo. Ela vai tentar organizar, ela vai tentar gerenciar os conflitos, ela vai fazer com que Roma consiga ter uma estabilidade que outros povos que não tinham esse direito não conseguiam. Então, as pessoas que viviam em Roma, mesmo aquelas que não eram romanas e que tinham ganhado esse estatuto de romano por causa da conquista, isso era uma das características que os romanos faziam, pessoal. Quando eles pegavam esse povo conquistado, em vez dos caras trucidarem mesmo assim, tirando Cartago eles fizeram isso geral, mas tirando Cartago e alguns outros povos conquistados, eles mantinham o domínio desse povo. Eles mantinham a cultura desse. Eles só diziam assim, ó, você agora é cidadão romano e pá, você vai ter que me pagar imposto, logicamente, porque você é uma região submetida a mim. Porém, a única coisa que você vai ter que seguir mesmo oficialmente é o nosso direito. Vai ter um governador aqui, vai ter uma legião romana controlando a região e pá. Porém, quando havia algum conflito, era do ponto de vista jurídico que essa treta era resolvida. Como hoje, né? Como hoje. Se a gente vive no que a gente chama de Estado Democrático de Direito, se a gente se constitui enquanto república. Pessoal, um minutinho. Deixa eu ver. Olhou tudo, pessoal. Ai, que triste. Voltando. Isso. Se a gente vive numa república democrática, se a gente vive num Estado democrático de direito, a gente vive no que a gente chama de império das leis, certo? Então, as relações, elas são mediadas pelo direito, certo? Em última instância, é o que a lei determina, é o que vai acontecer com você. Ou isso é o que é para acontecer, e é isso que geralmente acontece em democracias sólidas, em sistemas políticos que funcionam, que não ficam tão bagunçados, certo? Continuando, né? Esse terceiro ponto é o que eu já tinha falado para vocês, da ideia de tolerância, de manter o povo conquistado, de respeitar a cultura deles, continuar do jeito que está. E aí dá um título de cidadão romano a esse cara, e aí o cara vai se sentir agora como um cidadão romano, e automaticamente a mentalidade dele vai mudar. Ele vai passar a absorver a cultura romana para respeitar e dar continuidade, certo? E, para além disso, a própria formação da cultura romana, baseada nessa tradição clássica dos gregos e etc., vão se espalhar para o mundo todo. Né? Vão se espalhar para o mundo todo. Existe um livro aqui que eu estava lendo, eu já falei para vocês, aqui, ó, o Orientalismo, um cara chamado Edward Said, que ele vai justamente trabalhar essa posição entre Ocidente e Oriente. E parte da crítica que ele vai fazer a essa ideia é justamente isso, de dizer que o Ocidente, e aí o Ocidente somos nós, somos a Europa, Estados Unidos, a América Latina de um modo geral, vão beber em excesso das fontes da tradição clássica e vão acreditar que foram somente os romanos e os gregos que deram essa base filosófica, histórica e tudo mais para a gente. E a gente se resume.
e a gente também cria uma oposição entre o Oriente e o Ocidente, como se o Oriente fosse uma coisa muito estranha, muito distante, e muitas das vezes vista como inimigo, certo? Então, essa distância cultural entre Ocidente e Oriente criou uma série de tretas, e uma série de tretas que são históricas aí, que vêm como motivo de muitas e muitas e muitas guerras mesmo, assim. Você pega o Império Bizantino, as invasões islâmicas, as guerras de reconquista, as tretas entre os europeus e os muçulmanos, né, chamados de sarracenos também, ela dura mais de um milênio. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Fale comigo. De boa, de boa, de boa. Massa. Como eu disse para vocês, o direito ele vai primeiramente se basear numa questão religiosa. E aí, quando eu estou falando de religião, existe um ponto muito massa que diferencia inicialmente romanos de gregos, certo? Vocês sabem que de início os romanos eram politeístas, ok? A gente vai ter uma transformação do politeísmo aí pro cristianismo só no final do Império Romano, certo? Se eu não me engano, em 303, que o Teodósio, que era um cristão fervoroso, oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma, só que mais antes a gente estava falando aí de um grupo de muitos deuses, de um sincretismo religioso absurdo, e os romanos adoravam esse sincretismo, certo? E uma dessas coisas, por isso, ó, as antigas leis não passavam de determinações religiosas aplicadas às relações no homem. Por quê? Porque o hábito e o costume para o romano era uma coisa muito importante. Então, inclusive para os deuses, a tradição ela teria que ser seguida. No início da série, além dessa luta, a próxima cena que eu não mostrei a vocês é a cena da irmã de Júlio César, da Júlia, justamente fazendo um ritual religioso. Qual era esse ritual religioso? Era um ritual religioso para o deus Sol, Saturno. Talvez eu esteja enganada com Saturno. E aí, desculpa, é Júpiter, que é o equivalente a Zeus, certo? E a ideia lá do ritual era que ela iria... Os caras abrem um boi em cima dela, um boi todo assim, rasgam o boi de cima para baixo. E aí ela toma um banho com o sangue do boi assim. Num determinado dia, quando o sol bate no templo de Júpiter, e aí tem toda essa questão ritualística e pá. Mas a ideia é que se eu fiz o procedimento correto, tipo assim, se eu fiz a oração correta, se eu rezei o meu Pai Nosso certinho e a Ave Maria tantas vezes por ano, o Deus tem a obrigação de fazer o que eu estou pedindo, porque eu fiz o ritual da maneira certinha. Então, é para além de uma questão puramente de fé. Caso eu faça aquilo de maneira certa e o Deus não me atinja, aquele Deus já não vai servir para mim, eu já vou estar procurando outra vertente religiosa. Muita também da questão religiosa romana está baseado nos deuses da casa, certo? Existiam muitos pequenos deuses, que eram os deuses que abençoavam a casa, que abençoavam a família, e tinha aquele altar pequeno para o Deus. O cristianismo ele vai beber sobremaneira disso, né? Tanto que a gente tem até hoje muitas e muitas casas, principalmente as casas mais antigas, tinham até aquelas pequenas estátuas de santos e de santas também, na parte de cima e tudo mais. Então, o cristianismo vai beber dessa tradição, desse costume, certo? Que a religião romana ela vai trazer. Mas disso ela se diferencia muito da religião grega do ponto de vista do rito religioso, certo? Outra coisa que o direito romano vai estabelecer é a diferença entre público e privado nas relações sociais, que existe até hoje, né, pessoas? Todo mundo sabe disso. Apesar de que o Instagram, ele aos poucos, ele está derrubando completamente isso, né? As pessoas gostam de pegar a sua privacidade e jogar para que todo mundo veja, independente se é tosco, se é ridículo ou não. O que importa é
ganhar like. Mas antes do Instagram e antes das redes sociais, havia uma separação muito clara do que é público e do que é privado. E ainda existe essa separação hoje, certo? Se a gente transmuta isso para o Brasil, se a gente traz essa concepção que é aplicada hoje no mundo para o Brasil, um dos principais problemas que a gente tem enquanto nação, enquanto civilização, e aí eu estou pegando isso de uma historiadora genial chamada Lili Schwartz, que ela lançou um livro há 2 anos chamado O Autoritarismo Brasileiro. Se fosse vocês, eu leria em algum momento da vida de vocês, é maravilhoso. E ela fala que um desses principais problemas que o Brasil tem é o que a gente chama de patrimonialismo. É das pessoas privadas se apossarem do que é público e acharem que aquilo os pertence e que eles podem fazer exatamente o que quiserem nisso. É como se você pegasse o que é público e transformasse no que é seu. Isso é o que a gente chama de patrimonialismo, que é um dos principais maus, muito enorme do ponto de vista social e político do Brasil, certo? Outro ponto, outra querela que a gente traz de que veio para o romano dessa separação e a gente está hoje é justamente o não reconhecimento do que é público como de todos. Então, eu não sei se vocês já escutaram alguma vez na vida de vocês, quando você vê alguma pessoa depredando o patrimônio público ou fazendo alguma coisa de equivocado numa praça, num orelhão, ou qualquer coisa de tipo, quando ele faz a arruaça ou quando ele faz aquilo, né, quebra ou faz qualquer coisa, ele diz, é público, não é de ninguém. Nada mais equivocado, nada mais errado, nada mais, desculpa o termo, imbecil, certo? Por quê? O que é público não é que não seja de ninguém, o que é público, na verdade, é de todo mundo, todo mundo. E é justamente por ser de todo mundo, aí é que você tem que cuidar, aí que você tem que zelar da mentalidade de coletividade de que você está usando aqui e outra pessoa vai usar aquilo também em algum momento. E aí sim, o que é privado, o que te pertence, você faz o que quiser. Joga seu celular no chão, quebra seu carro, sei lá, toca fogo na sua casa. O problema é seu, amigo. É privado, certo? Mas no que é público, não. Tanto é que existem leis para criminalizar quem faz isso, certo? E aí a gente vai ter também, dessas relações, para gerenciar essas relações, a criação dos pretores, né? Que eram uma espécie de juiz, dos romanos naquela época. Então, os pretores eram escolhidos pelos patrícios, certo? Eram escolhidos pelo Estado, justamente para legislar das tretas, das situações entre as pessoas, certo? Então, a pessoa acusava a outra daquilo ou daquilo, então ela ia lá para a demanda do pretor e tudo mais. E houve a criação de vários cargos políticos, magistrados em Roma, justamente para tentar gerenciar isso. E isso, pessoal, foi muito importante para manter Roma com o poder que ela vai passar, que ela teve durante tanto tempo, certo? Essas relações jurídicas são muito importantes para manter o que a gente chama de coesão social, certo? Sem esse direito, sustentando esse laço social das relações entre as pessoas, da relação entre os cidadãos romanos entre si, a gente teria um esfacelamento, a gente teria naturalmente um esgarçamento do poder de Roma. Isso, certo? Nós bebemos. Isso existe hoje. O Estado-nação, todos os países que se dizem sérios, pelo menos, ainda utilizam esse modelo jurídico que foi desenvolvido por Roma. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Tá de boa, de verdade? Nenhuma curiosidade. Meu irmão, acho que vocês são as pessoas mais geniais do mundo. Isso aqui é uma moeda, certo? Os 3 cônsuls. E aí, quando a gente está falando do cônsul, a gente tem que especificar
como funcionava o consulado antes das reformas e depois das reformas. Então, antes a gente só tinha um cônsule, desculpa, que ele era patrício, obrigatoriamente ele era patrício, e quando a gente teve uma série de reformas que os plebeus vão estar lá batendo, a plebe vai lutar muito para conseguir obter determinadas conquistas, e aí a gente vai ter o estabelecimento de dois consulados, de dois cônsules, desculpa, no consulado. Um que vai ser eleito pela plebe, certo? E outro que vai ser eleito pelos patrícios, diante dessas tretas e de uma briga histórica entre essas duas classes sociais, certo? Tanto é que o Marx... Deixa eu ver se eu estou com o capital. Não está longe. Tanto é que o Marx ele vai estudar muito a história romana para tentar entender como é que funciona a dinâmica das classes sociais. Porque a história de Roma é o maior exemplo de luta e de treta entre classes sociais, entre a plebe e os patrícios. Beleza? E aí, só para finalizar, na parte do direito, os cidadãos, apesar não se sentiam, né, sujeitos a um poder despótico, inconstante, mas protegidos por leis claras, justas e adequadas na vida da comunidade. É o que a gente tem hoje, né? É o que a gente tem. Quer dizer, o Brasil hoje está com um tecido social esgaçado, a gente está numa situação. Mas voltando um pouquinho no tempo, certo? Uns 10, 12 anos atrás, a gente estava nessa situação. Não tanto quanto os romanos, justamente porque a nossa Constituição ela é muito nova, pessoal. E aí uma Constituição que é nova, ela tem um tempo de adequar, as pessoas entenderem, as pessoas passarem a seguir, de determinadas leis serem implementadas, é algo que demora um certo período de tempo, certo? A nossa democracia, o que era a nossa democracia, ela é muito jovem e determinados processos históricos ela levam tempo, certo? Aprender leva tempo, seja em sala de aula, seja na vida em sociedade. E nessa parte da literatura, e isso vai ser uma das grandes contribuições também romanas para o mundo, a própria história de Roma é muito, muito narrada pelos próprios romanos. Os romanos vão ter essa noção, certo? A gente vai ter historiadores romanos. Isso é uma diferença muito grande da disciplina histórica para outras disciplinas, certo? A gente vai ter historiadores aí. A gente vai ter historiadores desde Heródoto, desde a Grécia e tudo mais. E aí a gente vai ter acesso a essa história romana graças a essa junção entre literatura e história. E isso faz com que os historiadores, logicamente, tenham que ter um cuidado absurdo, porque é uma fonte histórica que é passível de muitas análises. Aí a gente tem que combinar essa escrita com os vestígios arqueológicos, com outras fontes que a gente tem, para fazer a comparação, certo? Do mesmo jeito que o historiador faz isso, para conseguir analisar sua fonte, para determinar alguma coisa, vocês também fazem isso no dia a dia de vocês na internet. Se vocês veem uma notícia que não tem link, que não tem um dia que ela foi postada, se você pega uma notícia de um site não confiável e tudo aquilo que a gente chama de desinformação, fake news, se você usar o método histórico de verificação das fontes na sua vida prática, no seu cotidiano na internet, nenhuma fake news você vai cair, certo? Nenhuma fake news você vai cair. Não se preocupe com isso. E é super importante. E aí a gente tem os principais, né, historiadores e escritores. Políbio, que vai trabalhar essas guerras púnicas. Guerra Púnica, guerra de Roma contra Cartago, beleza? Guerra Púnica vai ser a guerra de Roma contra Cartago. Júlio César, e aí Júlio César vai escrever muito sobre as conquistas que ele vai ter na Gália, e aí lembrem do início da aula com um episódio de Roma. E o Suetônio, que o Suetônio vai ser uma espécie de biógrafo dos principais imperadores. Ele vai escrever um livro chamado A Vida dos 12 Césares, que é o livro onde geralmente a gente vai ter acesso ao que Nero fez, tocando folk em Roma, de como era a política romana, de como era a treta entre os imperadores e tudo mais, enfim. O Tácito, muito famoso,
porque também vai falar da morte de Nero e vai falar mais detalhadamente de como ele toca fogo em Roma, enfim. O Tito Livio, que vai ser o cara que vai fundar a história oficial de Roma e etc. O Plutarco, que ele vai fazer biografias, também vai focar na que a gente chama de história biográfica. E aí vocês têm que lembrar que, diferente de hoje, certo? Durante muito tempo, a história foi a história de homens politicamente importantes, certo? E grande parte da população ela vai estar completamente fora dessa narrativa. É muito recente a gente falar de uma história vista de baixo, uma história de nós, né? De pessoas comuns vivendo e tudo mais. É recente essa retomada dos historiadores e essa busca dos historiadores por esse grupo social, como os estudos da plebe, por exemplo, e o conhecimento da plebe, certo? Alguma dúvida, pessoal? Falem comigo. Não. Nenhuma De de boa, verdade, de verdade, de verdade. Massa, massa mesmo. de boa, de boa. Do ponto de vista militar, tá vendo as regiões conquistadas por eles? Por isso que Sim. Roma vai dizer que o mar Mediterrâneo é o Mar Nostrum, ou Mare Nostrum, certo? O mundo vai se resumir a isso aqui, ó, e todas, e vem como eles cercam literalmente o mar Mediterrâneo. Roma vai passar a controlar todas, mas absolutamente todas as relações comerciais dentro do mar Mediterrâneo, certo? E é graças a esse sucesso militar. Eles vão, essa expansão militar, ela vai ser a marca tanto da República Romana, certo? Tanto é que as guerras púnicas elas vão acontecer durante o período da República, quanto no período do Império, beleza? Galera, vai acabar, certo? Vou retomar. E aí vocês entrem de novo. Um minutinho. Vou sair aqui antes que acabe e vou recomeçar.